Dash Dinheiro Digital. Isso aí, pessoal, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, na edição aqui da 36ª Nacional do Cavalo Árabe. Hoje vamos conversar com o Paulo Roberto Levi. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Paulo, o senhor estava contando para mim que o senhor criou cavalo, é ex-criador de cavalo árabe desde a década dos anos 70. Conta um pouquinho pra gente qual que era a dificuldade nessa época de se comprar um cavalo. Na realidade, o mercado doméstico não era era meio menor. Mas o mercado internacional é bem maior e, inclusive, alguns países sul-americanos tinham mais tradição na criação do cavalo do que o Brasil. Ao contrário do que muita gente pensa, o cavalo não faz parte da cultura do Brasil como faz de muitos países. E, por exemplo, o mercado americano, o Brasil importou muito de lá. Teve uma coisa que aconteceu historicamente, quando foi inventado o automóvel, o mercado do cavalo ficou muito assustado e o governo criou, num país que não tem incentivo fiscal, criou um incentivo fiscal grande para compra de cavalos. E esse fator fez o mercado de cavalo subir muito, isso aí. Foi um apoio do governo, então, fundamental? Exatamente, lá nos Estados Unidos. E isso durou, porque quando se inventou o automóvel, todo mundo ficou assustado que, como lá tudo era feito por cavalo, ficou assustadíssimo que isso poderia derrubar o mercado do cavalo de uma forma muito agressiva. Então, o incentivo fiscal não parecia tão grande, mas era muito grande. E com isso o mercado de lá foi muito grande e isso aí só foi retirado de 1982 para 1983, o Reagan como presidente. Então, o que aconteceu quando foi retirado? O mercado caiu muito lá. E nessa época o Brasil estava muito bem e importou muita coisa boa do mercado internacional de lá e formou uma base muito forte que logo depois, alguns poucos anos depois, o mercado lá já voltou para cima e nós passamos a ser grandes fornecedores deles, inclusive exportando filhos e netos dos que tinham sido importados de lá e para lá. E isso foi uma coisa muito interessante aqui no Brasil. Legal. Paulo Roberto, fala pra gente então, naquela época e depois na década de 80, 90, o quanto complicado era para um brasileiro comprar um cavalo do exterior em relação à burocracia de bancos, taxas e falta de incentivo? Olha, na realidade, não era muito complicado. O Brasil não tinha a burocracia, como se diz, de alfândega, da parte medicinal, que os outros países tinham. Então era fácil trazer um cavalo para cá, de qualquer lado. E como, por exemplo, se eu quisesse comprar um cavalo de um outro país, ou do Oriente Médio, ou dos Estados Unidos, como que era feito esse pagamento? Era via depósito bancário, com dólar, dinheiro no cash? Dinheiro era feito como qualquer operação comercial, de qualquer mercadoria, através do sistema bancário. Poderia ter crédito aqui, crédito lá fora, poderia ter tudo. Porque um dos objetivos hoje do dinheiro digital, da moeda digital, é facilitar essa transação onde você pode comprar um cavalo num valor de, digamos, 500 mil e, é claro, enviar esses fundos em questão de 2 a 3 segundos diretamente para o vendedor, com taxas que custam centavos, né? E esse é o grande objetivo da Dash Dinheiro Digital hoje. E o senhor hoje estava na competição do Sul e veio também aqui para Indaiatuba só para aproveitar, rever os amigos e acompanhar o evento? Eu estou sempre acompanhando. Antes disso já tive em outras 2 exposições, depois da Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul. Uma das coisas mais
interessantes da criação do cavalo é a comunidade de criadores, que é muito amiga sempre. Que bom. Muito obrigado pelo bate-papo, então até a próxima. Dash Dinheiro Digital.